Como fazer diagnóstico em um câmbio automático? Essa e outras informações logo após a vinheta. Para vocês, mais ou menos um top 10, né? Não sei se vai chegar a 10, né? Mas eu vou dar para vocês mais ou menos umas 10 dicas, né? De como fazer diagnóstico em um câmbio automático, isso mesmo. E essa dica vai ser baseada em uma pergunta feita por um inscrito, né? Aonde ele tem um veículo que é equipado com o nosso câmbio AL4, né? Então, eu achei a necessidade de fazer um vídeo para vocês, né? Explicando o porquê, né? Do que está acontecendo com o câmbio dele, né? Ele tem um Peugeot 207, né? Onde usa o nosso famoso AL4, né? Tá apresentando o tranco ali de primeira para segunda, né? E muitas vezes esse veículo e outras pessoas, né? Dá às vezes uma patinação, né? Então, vamos lá ao nosso top 10, né? Como é que a gente faz para fazer um diagnóstico em uma situação dessa, né? Então, mas antes deixa eu me apresentar para vocês, né? Eu sou o professor Chicão, para quem está chegando, né? Se vocês curtirem esse tipo de material, né? Se inscreva, né? Compartilhe, né? E dê aquele joinha, né? Mas vamos lá ao nosso primeira dica de diagnóstico em câmbio avançado, né? A primeira dica é, quando o veículo chega à sua oficina, você, junto ali com o cliente, você faz a sua primeira análise, né? De como o veículo apresentou aquela falha, quando apresentou, se o veículo passou por uma revisão antes, né? Para poder assim, só assim você já tem mais ou menos uma ideia por onde vai começar o seu diagnóstico, né? Aí, baseado nas informações que o cliente lhe passar, a gente vai para a segunda parte, que é a análise do veículo, né? Ou seja, a gente vai tirar foto, bater vídeo, fazer um vídeo, né? Ali de toda a parte externa do veículo e tirar foto ali do painel do veículo, né? Onde a gente vai pegar velocidade do veículo, pegar a nível de combustível, né? Que isso aí é muito importante, né? Pois a gente vai utilizar esse carro em vários dias. Depois a gente precisa devolver para o cliente aquele mesmo nível de combustível, ou senão até mesmo próximo, né? Então essa é a dica número 2. Dica número 3, agora sim, o nosso famoso uso do scanner. Isso mesmo, meu amigo, o uso do scanner. Como a gente já tem uma avaliação do cliente, o cliente não tem muita noção do que ele está falando, né? Pois ele não é especialista no assunto. Então a gente, de posse de um scanner, a gente vai conectar o scanner na transmissão e por isso a gente vai fazer um teste de estrada, né? Fazer um teste de estrada para ver se realmente bate aquelas informações que o cliente passou para a gente, né? Nesse teste de estrada, o que é que a gente vai fazer? A gente vai já fazer o monitoramento nos módulos que tem nesse veículo, né? Então o módulo do airbag, módulo do ABS, né? E carroceria, né? E lógico, nosso módulo do motor e da transmissão, né? Essa é uma das itens mais importantes que vocês precisam observar na hora da utilização do scanner. Como essa transmissão AL4 ela tem um item em particular, é que a gente consegue fazer a leitura da pressão em tempo real através do scanner, né? Só que lógico, essa leitura às vezes nem 100%, às vezes ela é precisa, né? Então a gente precisa ali, às vezes, utilizar o manômetro para realmente conferir se a pressão que está mostrando no scanner é realmente a que está mostrando no manômetro, né? Então vamos lá, de posse do scanner, a gente vai ver se tem algum DTC passado ou presente, né? Como o câmbio está apresentando só tranco de primeira para segunda, ele está assim, às vezes não chega a gerar um DTC, né? No caso dessa transmissão aqui, a L4, quando ela vê a gerar um DTC às vezes, é quando temos algum problema elétrico, né? Envolvendo solenoides, chicotes, tal, né? E módulo, né? Ou um problema mecânico onde ela entra em emergência, né? Ou seja,
o veículo é colocado diretamente na terceira marcha, né, para poder chegar na oficina, né? Mas não é o nosso caso. O nosso caso, ele só está dando aquele tranco ali de primeira para segunda, né? Então, essa foi a nossa terceira dica, né? Usando o scanner, né? Fazendo esse monitoramento. A quarta dica, meus amigos, é verificar o nível do óleo, isso mesmo. Porque às vezes o nível do óleo estando muito baixo, ele pode gerar trancos, né? Então a gente precisa verificar o nível do óleo e já aproveitar e ver como é que está a coloração, verificar se realmente aquele óleo que foi colocado é o óleo específico para essa transmissão, né? A L4, né? Então a gente verifica ali o nível do óleo, tá tudo ok? Beleza, já podemos prosseguir aí, com o nosso diagnóstico, sim. Mas antes, né, deixa eu fazer um agradecimento aqui para vocês em geral, para quem já é inscrito, né, e para os futuros inscritos, né. Eu já cheguei numa marca de quase 12 mil visualizações, né, quase 1.600 horas assistidas, né, e cheguei a 226 inscritos. Mas se possível, se vocês ajudarem, né, e quiserem, se inscrevam no canal para que eu suba um pouco mais esse nível, né. Mas isso aí fica a cargo de vocês, né? Então eu parei na dica número 4, né? Dica número 5. Qual é a nossa dica número 5? Já analisar o porquê do tranco de primeira para segunda? Não, ainda não. Temos que verificar a nossa parte elétrica do veículo. Isso mesmo, meus amigos. Muitos problemas, às vezes, de tranco, patinação ou flutuação em qualquer transmissão automática, às vezes dá-se por mau aterramento, né? Então, bateria fraca. Então, por isso a gente precisa verificar todos os aterramentos ali do cofre do motor, principalmente os que envolvem o módulo TCM, né? Pois esse aterramento tem que ser perfeitamente, né? Verificamos a carga da bateria, né? Pois a carga da bateria tem que estar 100% boa, pois a gente precisa, além de alimentar toda a carroceria do veículo, a gente precisa ter uma boa alimentação para o módulo, né? Tanto do TCM da transmissão como do motor, né? Então, estando tudo ok, toda a parte ali de aterramento, alimentação, aí sim, passamos para o nosso quinto módulo, né? Ou quinta dica, né? E qual será a nossa quinta dica? Aqui, nosso famoso, né, manual, né? Esse aqui não pode faltar. Por que o manual? Porque baseado na informação do cliente, onde apresenta um tranco de primeira para segunda, a gente temos que estudar ali na tabela de aplicação quem é responsável pelas marchas, né? Ou seja, se seja ré, se seja drive, primeira, segunda, terceira e quarta marcha, né? Então a gente precisa saber qual deles dos pacotes corresponde àquelas marchas, para aí sim a gente começar a fazer e continuar, né, fazendo o nosso diagnóstico, né? Então, de posse do nosso manual, né, e analisando a nossa tabela de aplicação, o que é que a gente temos? A gente sabe que a nossa, quando o veículo está ali em neutro, nesse momento, a nossa embreagem, né, o pacote, né, ela está aplicada, né? Por que ela está aplicada? Isso aí é para uma preparação, porque se você for aplicar o drive, a galeria já está preenchida. Se você for aplicar a ré, a galeria já está preenchida, né? Então, nesse momento, o nosso E1 está aplicado. Como ela participa tanto da ré como da primeira em drive, ela já está aplicada, né? Então, vamos de posse da tabela de aplicação. Se a gente tem ali um tranco de primeira para segunda, e a gente tem a marcha ré funcionando perfeitamente, né? Então isso nos descarta que a primeira embreagem, ou seja, E1, ela está funcionando normal. Isso, né? Porque a gente tem ré. Se a ré está perfeitamente, a nossa embreagem E1 não tem defeito. Porque senão não
entraria a marcha ré, né? Agora vamos para a nossa, acho que sexta dica, né? Vamos para a sexta dica. Vamos agora para a análise de funcionamento entre a E1 e a E2 e os nossos freios, né? Então, na nossa sexta dica, como é que a gente faz análise? Não sei se você, que já é mecânico, talvez já conheça esses procedimentos, mas aquele que está querendo adquirir, né, ou entrar nesse mundo das reparações de transmissões automáticas, precisa ter um certo conhecimento do funcionamento disso aqui, né? E eu tenho na minha playlist vários vídeos onde eu detalho alguma coisa assim, relacionada ao funcionamento, seja do nosso corpo de válvula, seja da nossa bomba, né? Seja do nosso freio ou nossos pacotes de embreagem, eixo de entrada, né? Então, temos vídeo para cada situação, né? Tem uma playlist ótima relacionada a corpo de válvula que foi de um câmbio 6L50, né? Então, para vocês entenderem melhor na hora de fazer um diagnóstico, é bom dar uma acompanhada, né? Tem um vídeo lá também relacionado sobre o fluxo hidráulico, lógico, ele não está completo. Ali eu só dei só um resumo para vocês como é que funciona o fluxo hidráulico, né? Mas se vocês quiserem se aprofundar mais a fundo no entendimento desse tipo de estudo, né? Então eu tenho aí aulas particulares, né? E futuramente vou ter um treinamento online com essa transmissão L4 aí já completa, né? Detalhando cada peça, cada item, como funciona e quais os defeitos que ela dá, né? E outras transmissões, né? Mas a gente parou na nossa sexta dica, né? Aonde a gente vai fazer a nossa análise aqui, né? Mas mais uma vez, se possível, né? Dê aquele joinha, né? Se inscreva, né? E compartilhe o canal, tá? Pois só assim me incentiva mais a continuar com esse trabalho, né? Analisando nossos pacotes de embreagem e junto com a nossa tabela de aplicação, então a gente já descartou que a E1 tá perfeitamente, né? Pois ela tem ré. Aí que faz a segunda marcha, nossa E2 e o nosso freio F3, né? Que tá aqui, né? Então, ele faz a segunda marcha. O nosso problema tá ali entre a saída da primeira e a entrada da segunda marcha, né? A gente temos onde o nosso freio da primeira marcha é feita pela E1 e o nosso freio F3, né? Isso nos diz que o quê? A primeira tá boa, tá perfeita, porque se ela tá utilizando a embreagem E1 e o freio F3, então ela tá boa. Nananina não, isso não quer dizer que a nossa primeira tá normal. Ela houve uma aplicação, mas que não é aquela aplicação 100%, pois tem o tranco. Então a gente ainda não sabe se o defeito é na nossa embreagem E1 ou se é no nosso freio F3. A nossa embreagem E1 a gente já sabe que não é, porque a ré está funcionando normal. Então está nos restando o quê? O nosso freio F3, né? Mas e aí? Mas não pode ser a E2? Vamos à oitava dica. Detalhamento de como funciona a nossa embreagem E2. Para fazer a segunda marcha, a E1 sai fora e entra a nossa embreagem E2, né? Junto com o nosso freio F3, que já estava aplicado na primeira marcha. Então aí a gente temos a nossa segunda marcha, né? Aí vocês me perguntam, nossa, então o defeito estava na E2? Mais uma vez, errou quem pensou que fosse esse defeito na embreagem E2. Por quê, meus amigos? Porque a reclamação tá do tranco entre primeira e segunda marcha. Terceira e quarta marcha está normal. Tá vendo como é que na hora de fazer o diagnóstico precisa estar atento a todas essas informações? Porque se a gente temos terceira normal e temos quarta normal, isso nos descarta que a nossa embreagem, que está aqui internamente, a nossa E2 está normal. Por quê? A terceira marcha é feita pela E1 e E2.
Então, ou seja, nesse momento a gente já estamos chegando a um caminho, né? E se a gente tem uma terceira marcha normal, isso descartou que as duas embreagens, uma delas esteja com problema, né? Então vocês veem como é que é feita uma linha de raciocínio para fazer o diagnóstico de uma transmissão automática, né? E nossa dica número 9, mas e afinal de contas, quem é que está com problema? Nossa freio F3? Isso, meus amigos, nosso freio F3, ele que estava apresentando a falha, né? Porque o que é que acontece? A gente está com um tranco ali na E1, na primeira para a segunda, ou seja, se a gente aplicou ré, a gente descartou a nossa embreagem E1. Se a gente teve a terceira marcha, a gente descartou nossa embreagem E2, né? Aliás, essa E2 ela é muito problemática, tá? Devido às buchas que tem internamente, né? Os teflon, né? Então, nesse tipo de transmissão, uma das embreagens que dá mais problema é a nossa E2, né? Mas nesse caso ela está funcionando normal. Então nos restou aqui nosso freio F3, né? Que está apresentando uma certa deficiência. E que deficiência é essa? Vamos para a 10ª dica. Aí sim. Aí onde eu falo para vocês que a gente necessita de um conhecimento do funcionamento de uma transmissão automática. Não precisa decorar tudo. A gente não precisa decorar tudo, como cada peça, cada item, mas a gente precisa de pelo menos um entendimento assim inicial ali, né? Porque se a gente fazendo uma análise geral, a gente sabe que o torque do motor entra no conversor de torque, do conversor de torque vem aqui para o nosso eixo de entrada, né? Transfere para os nossos pacotes de embreagem. Os pacotes de embreagem transferem aqui para os nossos suportes e carregadores planetários, né? Então, isso aí precisa todo um conjunto estar funcionando. Na hora que um desses carregadores planetários aqui precisa estar em movimento e o outro travado, a função desse aqui é feita através das nossas cintas, né? Pois temos duas cintas aqui, né? Temos aqui e temos aqui, né? Aqui temos a F2 e a F3, né? Então, qual foi a causa da falha do nosso inscrito, né? Que eu mencionei no início, né? Para fazer o diagnóstico, você precisa analisar bem essas coisas. Para fazer o acionamento dessa cinta, talvez muitos já sabem, né? Que mexe com transmissões automáticas, né? Mas a gente temos um pistão. E esses pistão, às vezes, dependendo, eu não sei se o mecânico que fez o serviço no carro do nosso cliente, se ele colocou peças de qualidade ou se foi uma fatalidade assim de ter vindo uma peça com defeito, né? Porque isso aí é normal, tá, meus amigos? É normal. A gente temos ali a nossa linha Corolla, onde temos a transmissão U341, que muitas vezes você troca 1, 2, 3, 4 solenoides SLT lá e o carro continua com a transmissão dando patinação na 4ª marcha, né? Ou seja, um defeito interno nos solenoides, né? Mas nesse caso aqui, o defeito está no nosso pistão, né? O que acontece? Na hora que você faz a aplicação do freio F3, opa, ele aplicou. Só que ele não segura. Ele tem que travar aqui, ó, para o tambor não ficar rodando. E o que acontece? O próprio pistão, ele vai soltando a pressão. E com isso, começa a rodar, ó. Vai rodando e isso acaba dando tranco. Então, é por isso que acontece, no pistão lá ele tem anéis O-ring, né? E às vezes ele estabiliza ou você não percebe o tranco quando está frio, porque o anel ainda não delatou 100%, ou vice-versa, ou seja, quando ele esquenta ele contrai. Então é muito, na hora do você reparador ou futuro reparador, faça o teste de aplicação e se não espere. Só aquele teste que a gente faz de início ali, quando a gente tira o carro e tal, aquele teste ali não é muito 100% preciso. O preciso é na hora que você está montando. Você vai, aplica ali 60 PSI e solta o gatilho da pistola, né? E vê se ele vai manter aquela pressão.
ele não pode voltar. Você faz, você fica até forçando para ver se está segurando, para ver se ele está voltando ou não, né? Então, nossa falha aqui foi o nosso pistão, né? Que estava deixando com que a cinta voltar, o parafuso que prende a cinta voltasse, com isso gerando uma certa patinação, né? E seguida de tranco, né? Que é um conjunto de outro. Vem aquele delay, aí depois aquela patinação e depois o tranco, né? O mesmo acontece com o nosso freio F2, tá? Quando a gente não temos ali a nossa quarta marcha, né? Então, ou marcha ré, né? Que lá no caso temos o nosso freio F1, né? Então, tudo precisa ser analisado, né? E mais uma dica extra, né? Vamos lá, a 11ª, né? Era só 10, mas vamos para a 11ª. Muita atenção ao nível do óleo, tá? Ao nível do óleo, coloca um óleo de preferência original da montadora. E como é que você observa o nível do óleo do câmbio L4? Você vai colocar aquela quantidade de litro que é recomendada pelo manual, né? Manual de serviços, né? Não o manual do proprietário, manual de serviços. Você coloca e depois retira ali um meio litro. Retira, coloca a transmissão para funcionar, deixa ali funcionando bem. Beleza. Aí depois você coloca de volta aquele meio litro, liga, tira ali o nosso bujãozinho de regulagem de nível, né? E vai deixando sair. Quando ele parou de sair aquele filamentozinho de óleo, beleza, a transmissão já está com o óleo no nível, nem está acima e nem está abaixo. Aí você precisa fazer um ajuste adaptativo, né? Para poder, às vezes, as peças, o módulo, fazer já uma certa leitura das peças que foi trocada, né? Ou seja, ela faz um reajuste, ele vai se reajustando. Beleza, meus amigos? Então, não sei, talvez esse vídeo está um pouco longo, mas tinha mais coisa para explicar para vocês. Mas isso aí, se vocês quiserem, aí através dessa aula particular ou do treinamento que vai ser futuramente, eu passarei, tá bom? Então, mais uma vez, né, se vocês gostarem, se inscreva no canal, né? Compartilhe e dê aquele joinha, deixa suas dicas aí no card. Só assim nos próximos vídeos eu responderei para vocês, valeu? Então até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Um obrigado a todos. Falou!